Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao curso e eu irei mostrar para vocês as ferramentas de formatação condicional. Então eu possuo essa ferramenta que ela é responsável por realizar a formatação, o destaque em algumas células do meu conteúdo. E quais são essas células? São as células que atingirem alguma condição necessária. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu queira colorir, preencher o dado do fundo da minha célula quando ela for maior que 100 e quando ela for menor que 100 ela vai colorir de uma outra cor. Quando ela estiver em um intervalo específico ela vai colorir de uma terceira cor. Quando possuir um texto específico dentro dela, ela também irá preencher de uma outra cor ou com uma outra formatação específica. Quando os dados estiverem duplicados, então caso você digite em duplicidade na sua base de dados, você consegue formatar aquela célula e ela irá te informar assim que você digitar que aquele dado já existe na sua base. Por exemplo, uma nota fiscal, uma CTE, por exemplo. Você consegue ter essa análise através dessa ferramenta de formatação condicional. Então, ela é uma ferramenta onde irá realizar a formatação de uma célula quando atingir alguma condição. E hoje iremos aprender a condição quando a sua célula for maior que alguma coisa. Tá? E neste caso, primeiramente teremos que selecionar o nosso intervalo ou a célula que queiramos trabalhar. No meu caso, eu quero trabalhar aqui na minha coluna C. Então, quero realizar essa formatação em toda a minha coluna. Beleza? Então, aqui nós temos aqui 31 dados, tá? Contando com o título, então nós temos 30 dados. Eu vou vir aqui em página inicial, formatação condicional, e vou colocar aqui ó, em regras de realces de células. Irei trabalhar com é maior do que, certo? Irá abrir um pop-up para mim, onde aqui eu irei fazer minhas configurações. E quais são essas configurações? Eu preciso informar aqui ó, qual dado que terá que ser maior. Por exemplo, se eu colocar aqui 29,600, todo dado acima deste montante será destacado. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui 31. Vejam que todas as células que possuem o valor acima de 31 foi preenchido com a cor vermelha. Por que com a cor vermelha? Porque eu possuo aqui o preenchimento padronizado. Eu posso alterar aqui em formatações personalizadas que veremos daqui a pouco. Eu posso tanto digitar o meu montante quanto selecionar alguma célula e apertar Enter. Então vejam aqui ó, que ao selecionar a célula ele coloca aqui ó, igual F3 travado, tá? Então ele coloca o cifrão aqui travando a minha célula. Então o valor que eu digitar aqui nessa célula irá fazer a formatação condicional de acordo com este valor. Vou vir aqui ó, em formato personalizado, irá abrir um novo pop-up onde eu consigo fazer a estilização da minha célula. Eu quero fazer aqui ó, a formatação azul com a fonte de cor branca e destacado aqui, beleza? Ao clicar em OK, vejam que quando eu digitar aqui, por exemplo, 30 toneladas, ele irá preencher com a cor azul e com a letra branca apenas as células que forem acima de 30, certo? Então, ele consegue fazer essa formatação. Caso eu altere aqui, ó, 26 eu altero para 32, automaticamente ela também receberá esta formatação específica. Vejam também que aqui no meu peso ela recebeu essa formatação mesmo ela sendo menor que 30, ela sendo um texto. Então eu preciso fazer que nessa célula sejam excluídas as formatações que nela contenha. E como que eu faço isso? Eu seleciono apenas essa célula, venho aqui em formatação condicional e aqui eu limpo a regra apenas da célula selecionada. Tá? Então eu limpei a formatação dessa célula. Caso eu queira fazer com que eu retire toda a formatação da minha célula, da minha coluna, eu seleciono a coluna, formatação condicional, limpar regras e apenas regras selecionadas. Caso não esteja selecionado, eu clico aqui em limpar regras da planilha inteira, em qualquer lugar da minha planilha que possua alguma formatação específica, será perdida essa formatação. Beleza? Espero que eu tenha entendido e aguardo vocês na próxima aula.